Pessoal, bem-vindo a mais um bate-papo aqui no nosso canal, o canal da eletricidade, né? Que está trazendo uma série de vídeos aí sobre energia solar. Este aqui é o terceiro vídeo da série. Se você ainda não viu os outros dois, clique aqui neste link para dar continuidade ao entendimento, tá? Conforme prometido no vídeo anterior, hoje nós vamos tratar especificamente sobre o dimensionamento do sistema fotovoltaico on-grid, aquele conectado à rede elétrica, tá? E isso baseado na sua conta de energia elétrica. Se você tiver interesse em aprender, pega lá rapidinho a sua conta de energia elétrica, uma calculadora, e baseado na sua conta de energia elétrica e também na irradiação solar do plano horizontal da sua cidade, por isso que é importante a gente ver os vídeos anteriores, tá? A gente vai dimensionar o sistema para saber quantos painéis necessitarão no arranjo, além da potência do inversor e também aí o payback, ou seja, o retorno simples deste investimento, além do preço dessa solução, mão de obra e tudo sobre isso, né? Basicamente, as informações que eu preciso saber aqui na conta, tá? É o consumo mensal, nesse caso aqui 327 kWh, tá? E o valor que eu paguei por isso, R$ 242,35, tá? Isso aqui é importante para a gente saber qual é o custo por quilowatt, para a gente depois comparar isso aí com o preço da energia solar. Então o cálculo é muito simples, mais simples do que vocês possam imaginar. Porém, tem um detalhe aqui que eu preciso. A gente não vai fazer o cálculo em cima de 327 kWh mês, porque existe uma coisinha aí chamado custo de disponibilidade. O que é custo de disponibilidade? É algo que as concessionárias, né, de energia elétrica cobram de forma legal, inclusive, em todo o Brasil, uma espécie de franquia que seria a tarifa mínima, né, ou custo mínimo. Para os consumidores do grupo B, monofásicos, são aqueles caras que são atendidos aí com este custo é de 30 kWh mês, ou seja, você paga 30 kWh mês usando ou não usando o sistema elétrico. Isso é o custo de disponibilidade conforme o nome sugere, tá? Se você é uma unidade consumidora bifásica, aquela que é atendida por duas fases e um neutro, aí você paga 50 kWh mês usando ou não usando estes kWh. Se você é uma unidade consumidora trifásica, aquela que é atendida por três fases e um neutro, aí você paga 100 kWh mês usando ou não usando. Então, para a gente fazer um negócio legal, para não ter prejuízo no dimensionamento, a gente deduz, tá, este custo de disponibilidade aqui dos kWh mês efetivos. No nosso caso aqui, da nossa conta, dos 327 kWh mês, nós vamos deduzir aí 30 kWh mês, porque trata-se de um consumidor do grupo B monofásico, tá? Portanto, 327 menos 30 é igual a 297 kWh mês. Próximo passo agora é dividir esses 297 kWh mês pelo período de 30 dias. Então, se eu dividir 297 kWh por 30, eu vou obter aí 9,9 kWh dia. Ou seja, é exatamente isso que eu preciso produzir de energia elétrica para eu zerar a minha conta aí pelo sistema conectado à rede. Só que, para eu produzir esses 9,9 kWh dia, eu preciso recorrer a uma ferramenta, tá? Que é o Cresesb. A gente viu isso no vídeo passado. Se você não viu ainda, clique aqui, tá? Que a gente não vai repetir esse assunto. Então a gente vai lá no Cresesb, ver a tabela, para a gente dimensionar isso no plano horizontal, colocar o painel no chão, sem considerar a sua orientação, sem considerar o seu ângulo de inclinação, e a gente vai dimensionar baseado nesta informação, ou seja, baseado na disponibilidade solar da cidade de Palmas, que é de onde veio essa conta de energia elétrica aqui, tá? Portanto, se você for fazer essa simulação, você vai ter que fazer pela latitude da sua cidade para poder dar certo, tá? Tendo em vista aí que isso varia de local para local, ou seja, a irradiação solar ela varia de localidade para localidade. Em alguns lugares a gente vai ver que precisa de menos painéis e outros mais painéis para poder isso aqui dar certo.
Ok, pessoal, então já encontrei aqui a latitude da cidade de Palmas, já entrei no CRECESB, né? Já encontrei a radiação solar no plano horizontal, né? O que seria o plano horizontal? Seria colocar essa placa, tá? Sem nenhuma orientação, ou seja, não estaria apontada para lugar nenhum, nem para o norte, nem para o sul, estaria no plano horizontal, né? Sem nenhuma inclinação e sem nenhuma orientação, que é a pior situação possível. A gente precisa dimensionar isso aqui pela pior situação possível, tá? No plano horizontal eu tenho justamente aí 5,03 kWh por metro quadrado por dia. Agosto é a melhor situação com 5,83 kWh por metro quadrado por dia e a média, tá? A média anual é de 5,03 kWh por metro quadrado por dia. E é justamente... Então a gente pegou, dividiu 297 por 30, obtivemos 9,9 kWh por dia. Então, se eu dividir esses 9,9 por 5,03, eu vou obter exatamente 1.968 watt pico. Arredondando aí, eu vou precisar então de um arranjo fotovoltaico de 2 kW pico, tá? Para produzir esta energia necessária aí para concorrer com a concessionária de energia elétrica, beleza? Ok, pessoal, agora que nós já sabemos qual é a potência, tá, do nosso arranjo fotovoltaico, que é de 2 kW pico, né? A gente não vai considerar aqui o rendimento da... Próximo passo agora é pegar o datasheet, que é a folha de dados aí de um fabricante de painel solar, para a gente escolher a nossa melhor placa aí em função aí do seu desempenho. Eu vou escolher aqui uma placa de 240 watt pico. Então, nós vamos descobrir agora quantas dessas placas o nosso arranjo precisa ter. Eu só vou ter que dividir então 2.000 por 240 watt pico, que vai dar exatamente 8,3 placas. Como eu não posso fracionar uma placa, eu preciso arredondar isso para cima. Então, 9 painéis solares de 240 watt pico é o que nós vamos precisar para construir aqui o nosso arranjo fotovoltaico. Ok, pessoal, então como eu tive que arredondar para cima, né? Então se eu multiplicar 9 por 240, aí eu vou ter 2.160 watt pico. Aí eu preciso dimensionar um inversor, tá? Com potência maior do que 2 kW. Aí eu vou escolher esse cara aqui, tá? Esse Fronius aqui de 2,5 kW, né? Que tem uma entrega máxima na sua saída aí de 2.650 watts. Esse inversor da Fronius, ele entrega 2.650 watts e a tensão máxima na entrada dele, ou seja, a associação máxima que você pode colocar de corrente contínua na entrada desse inversor é de 440 volts, né? Como nós temos 9 placas de 30 volts, né? Conforme a gente pode olhar no datasheet aqui do fabricante do painel solar, a gente vai ter então um arranjo de 270 volts de corrente contínua, tá? Então, esse inversor aí da Fronius, ele vai em 220 volts, tá? Que é a nominal da rede aqui. Você tem que escolher o seu inversor baseado na tensão nominal aí da sua região, tá? 110 ou 220 volts. Como em Palmas é 220, então esse cara vai me fornecer 220 volts aí na sua saída, baseado aí nessas placas, né, que eu vou colocar na sua entrada, ou seja, uma associação aí de 9 placas com tensão nominal aí de 30 volts cada uma, né, que vai me dar então 270 volts, beleza? Pessoal, se a gente der uma olhada aqui no datasheet deste fabricante aqui, que é um dos maiores fabricantes de painéis solares do mundo, né, já tendo comercializado mais de 60 milhões de painéis em todo o mundo, a gente vai ver aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, aqui nessa coluna a gente vai ver aqui que a nossa placa, a placa que nós escolhemos aí para fazer o nosso dimensionamento, ela tem 240 watts pico. A eficiência do módulo é de 14,7%. Muita gente não sabe, mas essas placas, pessoal, elas não entregam 100% da sua potência, ou seja, ela não consegue converter dentro daquele range lá de 1.000 watts por metro quadrado, que é a irradiação aí solar
abaixo da atmosfera terrestre, né, ela só consegue converter 14,7% disso aí. A tensão nominal dessa placa é de 30 volts, a corrente que ela fornece é de 8,08 amperes, a tensão de circuito aberto é de 37,9 volts. Circuito aberto, pessoal, é quando você não tem nenhuma carga, né? Nenhuma carga ligada na placa, né? Ou seja, tensão de circuito aberto, como o próprio nome diz, circuito aberto. Então, se você colocar lá um voltímetro de corrente contínua nos terminais dessa placa, sem estar conectado em nenhuma carga, você vai obter exatamente aí 37,9 volts, desde que você tenha irradiação direta em cima dessa placa, beleza? E a corrente de curto-circuito dessa placa aí é de 8,61 amperes, tá? Essa placa ela tem uma dimensão de 1.650 milímetros por 990 milímetros. Essa informação é muito útil para a gente saber qual é o tamanho do arranjo, ou seja, quanto de telhado útil, né, ou quanto de área útil eu preciso para eu instalar esses painéis, tá ok? Ok, pessoal, agora que a gente já sabe quantos painéis o nosso arranjo vai precisar, sabemos qual é a potência do inversor, então a pergunta que não quer calar: quanto vai custar o sistema inteiro? Quanto vai custar a instalação disso aí? Ok, vamos lá então. Cada painel desse aí custa em média R$1.000, portanto 9 painéis custarão R$9.000. O inversor vai custar aproximadamente R$6.000, tá? Com esse valor você compra aí um excelente inversor, um Fronius, um ABB, tá? Um cara desses aí. Você vai precisar também de estruturas metálicas, né? As estruturas metálicas para fazer a montagem do arranjo em cima do telhado. Aí você vai gastar aí cerca de R$2.500, tá? Material de primeira linha, né? Tudo aqui é primeira linha, tá? E você vai gastar também cerca de R$1.000 aí com cabos, condutores, disjuntores, quadros de distribuição, etc. Tá? Toda a parte de proteção elétrica você vai gastar mais ou menos aí uns R$1.000. Totalizando aí R$18.500, só que tem a instalação, o preço da mão de obra aí da instalação e do despacho junto à concessionária de energia elétrica, tá? Os profissionais cobram em média 30% do valor do material. Então esse valor sobe lá para R$24.000, o que nos dá uma média aí de R$12 por cada watt instalado, beleza? Isso confirma exatamente aquela previsão inicial que a gente falou no vídeo número 1, de $3 por watt. Pode fazer as contas aí, tá ok, pessoal? É mais ou menos isso aí que vai custar. $3 por cada watt pico de painel, beleza? Vamos então à última etapa do cálculo, né, pessoal? Que é o cálculo do payback, ou seja, o retorno do investimento. Agora a gente vai ver se é interessante ou não esse negócio de energia solar on-grid, tá? Primeira coisa que você tem que fazer para descobrir, por exemplo, qual é o custo por quilowatt da sua fatura, da sua concessionária de energia, é o seguinte: divida o valor total da fatura pelos quilowatt-hora mês. Tá? No nosso caso aqui, nós vamos dividir R$ 242,35 por 327, o que nos vai dar aí 74 centavos de real por cada quilowatt-hora. Esse valor ele é importante para você descobrir, por exemplo, quanto é que você está pagando aí pela franquia, ou seja, pela disponibilidade de serviço, né? Que é aquela taxa mínima que eu falei lá. No nosso caso aqui, como é uma unidade consumidora monofásica, a gente paga 30 kWh mês usando ou não usando. Então, se eu multiplicar esses 30 kWh mês pelo valor da tarifa, que é de 74 centavos, a gente vai chegar em um valor de R$ 22,20 que deverá ser subtraído aí do valor total da conta, tá? Então, R$ 242,35 menos R$ 22,20 vai dar R$ 220,15, tá ok? Próximo passo agora é dividir o valor total da solução fotovoltaica, né, que no caso aqui deu R$ 24.000, tá? Por esses R$ 220,15, o que vai dar 109 meses, ou seja, o payback simples do investimento é de 109 meses, tá? O que vai dar
cerca de 9 anos, tá? Ou seja, vai dar aproximadamente 9 anos o retorno deste investimento. Lembrando que a vida útil, a vida mediana de uma placa como essas é de 20. Então é isso, pessoal. Hoje a gente fica por aqui. No nosso próximo bate-papo a gente fala sobre o dimensionamento de sistemas isolados, né? Os sistemas off-grids, que são aqueles que usam baterias, tá? Então a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até o nosso próximo bate-papo aqui no seu canal da Eletricidade.